Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas e todas as horas. Nos encontramos com os nossos corações leves e serenos, Senhor, tendo a certeza da alegria espiritual deste ambiente, onde nossos amigos, nossos mentores preparam cada canto desse espaço para receber todos nós com toda amorosidade, com todo carinho. Nós que trazemos os nossos corações com tanto desejo, Senhor, de encontrarmos a nossa paz, de encontrarmos em definitivo esse caminho voltado para um caminho iluminativo para as nossas vidas. Sabemos que o Teu Evangelho é uma bússola para que possamos direcionar os nossos pensamentos e sentimentos para um caminhar mais seguro. Abençoa o nosso querido amigo, que ele possa trazer através da sua grandeza, da sua simplicidade, do seu conhecimento profundo, as tuas palavras em movimento de amor, Senhor. Que possamos sentir cada vez mais a vontade de caminhar em direção a Ti, direcionando a nossa vida para o Teu servir. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria bem grande voltar para casa. Palavras na vida da gente ficam marcadas com o sentido daqueles com os quais convivemos lá no passado da gente. Por exemplo, ser obediente. Você é obediente? É? Mais ou menos, né? Essa palavra obediência, né? Então, principalmente na infância da gente, o quanto a marca que essa palavra traz. E quando a gente diz assim, fulano é um resignado, parece então alguém de braços cruzados, não assim agora não, viu? De braços cruzados, esperando que caia do céu, não é isso? Vamos refletir um pouco. E para falar eu tiro os óculos, Silvia. É impressionante. É, para ler. Pronto. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas aqui na beira do livro para a gente comentar um pouco sobre obediência e resignação. Quando você passou esse tema, e aí a gente abre a agenda para ver, eu me dei por conta de que, por conta de certas circunstâncias da minha vida lá atrás, todas as vezes, todos os anos, quando eu vou preparar a minha agenda, eu percebi que na capa eu anoto sempre a mesma coisa e nem eu mesmo sei há quanto tempo eu abro a agenda com o mesmo pensamento. Foi você, quando mandou o convite, que me dei por conta de que eu repetia isso. É um pensamento de Viktor Frankl, psicólogo, né? No livro Em Busca de Sentido. A partir dessas coisas da minha vida lá de trás, eu tenho aberto todos os anos a agenda. Ela diz o seguinte: ele viveu todos os males, né, lá dos pequeno, criança, lá nos campos de concentração. E ele escreveu assim: nos campos de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro
perder o controle. Todos os objetivos comuns da vida estão desfeitos. A única coisa que sobrou é a última liberdade humana, a capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. É como se você chega em determinado momento da sua vida onde você não vê saída de jeito nenhum, onde o mundo cai em cima de você. Muitas vezes, tudo aquilo do que se te acusa, é claro, até aconteceu. O que ninguém sabe é o que levou aquelas coisas a acontecerem. Muitas vezes aquelas pessoas que estavam com você no momento todos aqueles cometimentos, te viraram as costas, sumiram, desapareceram. Você herdou a culpa. Fazer o quê? Pedradas por todos os lados. E o que o Vitor diz é, naquele momento, você escolhe uma atitude, uma postura a tomar. Você sabe que se você for sair por aí se defendendo, tudo é contra você. Você vai se desgastar inutilmente. E muitas vezes você elege o silêncio. Mas não é aquele silêncio de engolir sapos, se magoando, se machucando. É aquele silêncio consciente e que só você sabe porque tomou aquela atitude. As pessoas continuam falando, continuam criando dificuldades, aquelas pessoas que te recebiam com um sorriso há muito tempo atrás te fecha a cara. Você transita da mesma maneira, de cabeça erguida, as pessoas estranhando o teu silêncio, mas você sabe por que do silêncio. E segue então com a consciência tranquila. E eu vi isso aqui na capa do livro. Tento buscar na minha memória por que cargas d'água coloquei isso lá, mas não devo ter colocado inutilmente. E aí me faz lembrar também um casal que conheci, gente mais idosa, e que eu sabia passava por situação difícil, acusados então de 1000 coisas. Mas era interessante ver nele o silêncio. Não é que ignorassem a acusação das pessoas, não é que não fizesse caso mas era uma postura ocupada. Tinha sempre uma alegria, o bom ânimo, a vontade de seguir em frente. Ele tinha uma orientação profissional e, de repente, por conta das circunstâncias, tomou coragem, estudou, mudou de ramo, descobriu nova perspectiva. E aos poucos, as acusações então foram sumindo e eles permaneceram firmes. Ou seja, a tempestade chegou, eles envergaram até o chão. Mas a consciência acerca de si mesmo, a convicção de que aquilo não era tudo na própria vida, fez com que eles seguissem em frente. Aí essa mensagem que a gente está se inspirando aqui no Evangelho é uma mensagem do espírito Lázaro, dada em Paris em 1863, e a gente se lembra daquele Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, que mesmo morto,
as esperanças não se apagaram ali. Jesus veio e o ressuscitou. É claro que na doutrina espírita nós temos uma outra visão da ressurreição. Havia ali ainda traço de vida, a ligação perispiritual ainda, e Jesus então reanexou aquele perispírito. Então é exatamente Lázaro, aquele que viveu até aquele momento e no último momento, já dito morto pelas pessoas, Jesus chega e restaura então a sua vida. É ele que traz essa mensagem. E ele destaca no Evangelho, então, na mensagem, ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando eu reflito acerca dos meus percalços, eu reflito acerca das circunstâncias que estou passando, posso analisar por que cheguei ali. Perceber que olhar em volta não há saída. Mas eu confio em Deus. E aí, em vez de lutar contra a situação, eu aceito a situação, mas não aceito passivamente. Eu aceito confiando em Deus. E esse trabalho se dá aqui. É por isso que o Lázaro diz: a obediência é o consentimento da razão. Estou naquele tovelinho, naquela confusão enorme, o mundo inteiro contra mim. Eu paro, analiso o meu percurso, sou capaz de enxergar porque cheguei até ali, mas posso dizer para mim mesmo: esse é o momento da minha vida, o mais duro pelo qual eu já passei. Mas o que eu vou pensar agora é o seguinte: se eu estou passando por essa prova agora, é que Deus quer que eu me fortaleça para que eu tenha lá na frente que não tropeçar nas coisas que Deus reservou para mim. Então, quando eu ponho isso na minha cabeça, quando eu reflito acerca disso, eu também me esforço para que aquele conteúdo pensado sob os domínios da razão chegue ao meu coração e se expresse no dia a dia. Então, quando ele diz que a resignação é o consentimento do coração, não é cruzar os braços simplesmente, é aceitar a situação, não blasfemar contra Deus e encontrar na dificuldade saídas, alternativas, mas de maneira paciente. É fácil? Não é. Encarar como as provas da própria vida. Carregando o meu fardo sem revolta. Jesus não disse: joga a tua cruz fora e segue-me. Ele diz: toma a tua cruz e segue-me. Porque a cruz, a dificuldade, é aquilo que nos fortalece, que nos dá o conhecimento necessário acerca das agruras da própria vida. É a prova de todo dia que nos fortalece. Costumo dizer até que todo o grande desenvolvimento do homem, o desenvolvimento filosófico, científico, moral, não se deveu à quietude, mas às dificuldades.
onde, em meio a elas, o homem busca respostas, soluções. Assim cresce a engenharia, assim cresce a medicina, assim cresce todas as coisas. A dificuldade chega e nós buscamos respostas. Obediência é perceber, conhecer, estudar, adentrar a realidade nos seus constitutivos últimos pela interrogação e, reconhecendo então a dificuldade, acalmar-se diante dela. Não é resignação e obediência algo ou uma postura, como nós aprendemos muitas vezes na nossa infância, uma postura que a gente vive por medo, por temor. Eu sou obediente porque tenho medo. Obediente a papai ou a mamãe porque tenho medo dele. Obediência a Deus porque tenho medo de Deus, do castigo que possa advir dele. Pensa, que coisa mais equivocada. Deus é puro amor. O fardo que você carrega hoje é fruto das tuas vivências equivocadas, dessa e de encarnação passada. Não é castigo de Deus. É a oportunidade de você refazer de uma melhor maneira aquilo que você não fez tão bem no passado. Então, nem a obediência a Deus devemos tê-la por temor, por medo. A obediência a Deus cabe dentro desse parâmetro oferecido por Lázaro. Erro, porque não tenho ainda conhecimento inteiro da verdade, por isso ainda tropeço, por isso ainda caio. Erro, porque ainda, por não entender, cometo os equívocos do dia a dia, mas Deus confia inteiramente em mim. Ele não me despreza jamais. Quando ele mandou o seu filho Jesus, o espírito mais nobre, mais iluminado que já tivemos aqui na Terra, ele que compreendia inteiramente o pensamento de Deus, a ponto de dizer, eu e meu Pai somos um, não porque sou tão Deus quanto ele, mas porque entendo inteiramente o pensamento do meu Pai. Estou dizendo aqui e agora, em nome de meu Pai, que nenhuma das ovelhas do rebanho de seu Pai se perderá. Nenhuma! Então, quando eu tenho certeza disso, eu obedeço então os seus desígnios. Essas leis de Deus já estão na minha consciência. Mas como não tenho conhecimento suficiente, também não posso entender ela na sua verdadeira dimensão, não posso acessá-la integralmente, porque não tenho conhecimento ainda para isso. Quanto mais eu compreendê-lo, quanto mais eu reconhecer o seu amor por mim, mais a minha obediência, não aquela obediência do temor, mas a obediência por compreender o seu amor por mim, vai se alargando. E alargando-se também a resignação, que não é baixar a cabeça e esperar que caia do céu. A resignação, nesse sentido, é ativa. Quantas vezes nós temos todo um conhecimento, nós temos toda uma estrutura profissional, e aí, lá numa derrapada na curva ali da vida qualquer, essas perspectivas todas vão embora. E aí eu posso perguntar para mim mesmo, quais outras habilidades tenho em mim
onde eu possa, a partir de agora, voltar a estudar e seguir em frente. Em vez de dizer assim, ai, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, fiz uma formação desse sentido e acabou, nada tem mais jeito. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos muitas centenas de anos de existência, desde que fomos criados simples e ignorantes. Olha só! Desde que fomos criados simples e ignorantes, temos experiências que nós nem desconfiamos, mas está lá, guardada, no livro da nossa vida, que é aquele que escrevemos desde os primórdios da nossa existência. Nós nos manifestamos hoje por uma linha desse livro, quem sabe metade de uma página. Nós não temos inteiro acesso a esse livro que somos nós. São as circunstâncias que leva então a um despertamento e nós descobrimos em nós mesmos facetas que nem imaginávamos que tivesse. É a perturbação, é o medo, é o constrangimento psicológico que nos impede de acessar esse ser que somos já. O conhecimento que já acumulamos nessas centenas ou milhares, talvez, de reencarnação que já tivemos. Então, quando essas potencialidades da alma do buscar as coisas pela causa, com confiança, com alegria, com bom ânimo, estiver estabelecida não só no coração de nós, mas no coração da humanidade, obediência e resignação terá um sentido diferente daquele que aprendemos na nossa infância. Então, quando isso se sedimentar em nossas almas, as vivências tormentosas vão desaparecendo. A aceitação daquilo que não pode ser mudado. A partir da minha análise. Mas não é, repito, uma aceitação passiva. A minha estrada da vida, o meu caminho em direção a Deus, e de repente algo acontece, algo que eu não consigo entender, algo que eu não tenho conhecimento profundo, e eu sento à beira do caminho, à margem da minha estrada. Mas quando eu faço isso, é para meditar um pouco, e não para me engessar naquele canto e ficar lamentando, lamentando, lamentando o tempo inteiro. No final de cada dia, como nos recomenda o Evangelho, pergunte ao seu coração: no meu dia hoje, diante das dificuldades, eu refleti acerca delas? Eu reclamei o tempo inteiro? Se percebeu que reclamou o tempo inteiro, acenda sua lâmpadazinha amarela. Sabe? Tente então buscar o Evangelho. É claro que obediência e resignação são duas virtudes muito difíceis. São difíceis de a gente colocar em nosso patrimônio. Mas é preciso que a gente se esforce também, que não a percamos de vista. Quantas vezes nós estamos tão perdidos, tão confusos,
e dizemos assim: não tem mais jeito. Pense agora, quantas vezes na sua vida você já passou por situações semelhantes? E está aqui hoje, não é? Quantas vezes você pensou que seria o fim? Está aqui hoje. Então, pense sempre. A cruz que você carrega hoje, ela é tua. Ela foi preparada por você mesmo, nos acidentes da caminhada. Você quer mais exemplo mais perfeito de obediência e resignação do que Jesus? Sabe, ele, consciente inteiramente da sua missão, vem a esse mundo anunciar o reino de Deus. Não perdeu um minuto sequer. Todas as vezes que venho aqui, eu repito a mesma coisa nesse sentido. Para que a gente reflita acerca de como estamos usando o nosso tempo. Não é naquele tempo neurótico onde a gente sai correndo. Não. É usar a razão na administração do tempo. E ele que veio trazer então o ideário de Deus, de como o homem deve conduzir-se para chegar até ele. E uma vez aqui chegando, claro que não iria encontrar perfeitos, claro que não iria encontrar pessoas capazes de entender as leis que ele trouxe, que ele veio esclarecer, no seu sentido mais profundo. Por isso, então, ele confiou a sua missão a imperfeitos como nós. Ele não olhava o quanto havia estampado nas qualificações das pessoas. Ele falava direto ao coração. Jesus escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos, pela disposição íntima deles. Eram defeituosos como nós, com as dificuldades da fé, como nós ainda temos, com as dificuldades de compreensão, como nós ainda temos, com o sentido de obediência e resignação, como tivemos na nossa infância. Obedecer por temor, ser resignado igualmente por temor. Boa noite. Igualmente por temor. Resignado por sentar à beira do caminho e não ter coragem de ir um passo adiante. Aqueles homens eram da mesma maneira. E foi exatamente a eles que Jesus confiou a sua missão. Jesus olhava aqueles homens como seres a caminho da luz. Como nós somos. E compreendia de tal maneira os seus corações. E Jesus sabia que naquele momento derradeiro estaria sozinho. Quantos dos seus apóstolos, quantos dos seus discípulos estavam com ele, ajudando-o a carregar a cruz no caminho do Gólgota? Quantos? Nenhum. E lá, naquele último momento, ele contempla o mundo e diz:
Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, não têm conhecimento, entendimento suficiente para te obedecer como queres, para ser resignado como espera de cada um de nós. Mas confiou. É essa mesma confiança que Jesus teve em todos nós que devemos ter em relação a Deus na hora da nossa dificuldade. Quantas vezes até dizemos, eu confio em Deus. Mas na hora que a prova chega, a gente diz, eu acho que Deus me abandonou. Não é assim? É. Às vezes, quando a obediência e a resignação fraquejam por uns momentos, lá no final da noite, a gente senta na cama, respira um pouquinho, o coração desacelera um pouquinho. E aí a gente cria coragem para fazer uma prece, não é? Abrir os canais com Deus. E ora, chora, chora. Depois se tranquiliza. Mas quando a gente não consegue de forma alguma, sozinhos, estabelecer essa conexão, nós buscamos o centro espírita, que não faz milagre, apenas nos ajuda a reconectar com Deus, a entender quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, qual a nossa destinação, a importância das dificuldades na vida de cada um de nós. E aqui no Centro Espírita, o milagre é a prece juntos, é o entendimento de quem sou, o entendimento de por que estou aqui, o entendimento de que tenho que aprender com as dificuldades. E a partir daí, eu me animo um pouco mais e sigo em frente. Aqui nós aprendemos o verdadeiro significado da obediência. Aqui nós aprendemos o verdadeiro significado da resignação. Não porque nos impõem essas premissas, mas porque entendemos o sentido dessas coisas. Aqui nós aprendemos, então, a nos apropriarmos do sentido das nossas lutas. Às vezes, nós vemos a luta e já nos assustamos com ela. Foge às neuroses, os processos obsessivos. Mas é ver a dificuldade, entendê-la e até muitas vezes se apaixonar por ela. Oportunidade de crescimento, oportunidade de aprender mais, oportunidade de ter uma nova visão acerca das coisas. E já quando a doença se acerca de nós, a gente ganha uma nova maneira de lidar com ela. E quando se perde o emprego, a gente já arranja uma nova maneira de lidar com essas coisas. E quando aquele irmão difícil se coloca à nossa frente, nós já aprendemos como lidar com ele. O Centro Espírita nada mais faz do que reconectar o homem com Deus. Por isso aqui é uma escola, onde aprendemos juntos
pessoas com capacidade de entendimento diferentes. Chega aquele com mestrado, 10 doutorados, não é, Silvia? Mas chega também aqueles que ainda têm dificuldade no perguntar, no entender, na compreensão das coisas. E ninguém é maior nem melhor que ninguém. Vamos encontrando aí aquele caminho do meio tão difícil. Em vez de empinar o nariz pelas conquistas da inteligência, aprendemos então a nos colocar junto com o outro, caminhar junto, aprender juntos, refletir juntos. Quantas vezes no estudo da casa espírita, alguém que teve pouca oportunidade de passar pela escola, mas na hora do estudo faz reflexão, é capaz de sair com determinada pergunta, e a gente pergunta assim: meu Deus, como veio? Lembrem-se, a inspiração dos benfeitores espirituais muitas vezes não chega de maneira tão profunda ao intelectual, porque ele fecha esse caminho. Enquanto aquele mais simples busca então esse estabelecimento. E a espiritualidade se acerca com mais facilidade dele. Por que Jesus buscava os simples? Porque tinham então um desejo maior de conhecimento, de compreensão das coisas. A necessidade gerava então essa oportunidade de conhecer. Aquele que já se imaginava sabendo tudo, fechava então as portas do entendimento a receber a mensagem. Mas aqueles sedento de conhecimento, cheio de fome de justiça, buscando resposta para os seus dias, tinham melhor ouvidos de ouvir e olhos de ver. E nós perguntamos aos nossos corações: tudo o que eu aprendi hoje, toda a minha ilustração de hoje, melhora o meu olhar acerca de mim e da minha existência, ou me fez mais vaidoso, ou me fez mais orgulhoso? Temos que perguntar isso então aos nossos corações. Saber manter então o otimismo na condição adversa. E aí me faz lembrar aqueles homens que, convivendo com Jesus todos os dias, em sintonia com ele o tempo inteiro, e um dia pegam a barca e vão pescar. E lá para as tantas, a tempestade chega. E no meio da tempestade, em vez de redobrar a confiança em Deus, em vez de evocar a obediência a Deus pelo conhecimento da sua existência e da sua providência, entram em pânico, a ponto de ver Jesus caminhando na sua direção. Olha, é Jesus. E ali Pedro, naquele instante, percebendo a presença de Jesus, se enche de ânimo, se enche de coragem, coragem provisória, como a de todos nós. Caminha em direção. Mas ao olhar o mar e ver o mar revolto, afunda. A confiança vai embora.
Somos todos nós ainda assim. Por isso que Lázaro, como diz que a obediência é o consentimento da razão. Eu já não creio mais porque me mandam crer. Eu já não creio mais porque, se não crer, serei ameaçado pela ira de Deus. Eu creio porque confio nele. Eu creio porque, qualquer que seja a adversidade, estou sob suas leis. Eu creio porque, depois dessa vida, haverá outra, e outra, até que eu esteja perfeitamente bem juntinho de Deus. E assim como Jesus poder dizer: eu e o Pai somos um. Então, é no meio dessa tempestade que a gente prepara o amanhã da gente. Não é? É. A evolução do mundo de hoje, da ciência, da filosofia, decorre das dificuldades que o homem passou no pretérito. Não, não pode ser dessa maneira. Deus me deu inteligência. Você imagina esses olhos lindos que Deus te deu, janelas da alma, para que você visse o mundo, visse nesse mundo a grandeza de Deus. Olha o espetáculo que é a vida, que é o mundo, a diversidade das coisas, as plantas, os animais, numa infinidade infinita, numa infinidade que a nossa mente não alcança, num olhar rápido, perceber a diversidade das coisas do nosso universo, a beleza, a harmonia. Quem quer que ande pelo mundo inteiro, nas diversas paisagens, vai percebendo então o quanto a natureza, desde que Deus a criou, foi se reelaborando, dando origem a novas formas de vida. Tudo isso você pode ver com teus olhos. Mas é pensando no sentido de que o que move as coisas, do que as coisas são constituídas. O homem vai buscar na inteligência dada por Deus para construir o microscópio, para construir o telescópio. Como co-criadores que somos. E vem a pandemia e tantas que vieram na existência da humanidade, e o homem confiante em Deus, na resignação ativa, diz: quando a próxima vier, nós não a enfrentaremos da mesma maneira. E aquela disposição íntima leva aquilo para o microscópio, ali estuda, né? Vai combinando as coisas. E aí os remédios, as vacinas. Eu não sei se já contei aqui. Se já contei, me perdoe, porque às vezes a gente fica meio repetitivo. Pode puxar a minha orelha depois. Eu estava vendo, Silvia, no Zup Zup Zap Zap. Tem uns vídeos, às vezes, né, que a gente perde tempo com ele, mas às vezes vê algumas coisas interessantes. Era um médico, não sei se vocês viram, era um médico já bem antigo,
E ele falando do seu próprio exercício profissional. E as pessoas chegavam trazendo as suas doenças. E tinha aquela hora da anamnese, a hora de conhecer o que estava acontecendo. E aí era uma conversa que não acabava mais. Conversava, apalpava aqui, ali. Era a conversa. Uma conversa que levava a outra, uma pergunta que levava a outra, e dali saiu o diagnóstico. Não era assim? Lembra dos médicos antigos da vida da gente? Eles sabiam fazer tudo do que acontecesse no cabelo, da ponta do pé. E tudo foi se diversificando em profissionais, né? Um cuida do fígado, outro da cabeça, outro do cabelo, outro do dedo do pé. Mas aquele médico antigo e essa visão integral do homem, essa visão total do homem, tinha esse recurso da conversa. Mas se ele disse, eu preciso ver mais intimamente essa estrutura do homem. Hoje os exames de imagem, olha, não é disponível, coisa extraordinária. Por que eles existem? Eles nasceram para dar resposta às dificuldades do homem. A obediência às leis de Deus no sentido de que Deus quer algo muito melhor para mim. Ele não quer que eu saiba tão somente isso. Ele quer que a abrangência do meu conhecimento seja muito maior. E é nisso que eu confio. Daí essa maravilha dos aparelhos que o homem tem hoje. Aceitar de coração que não pode mudar as coisas naquele momento. Bom, reconheço que não posso mudar. Cheguei então ao limite da minha competência. Agora eu sei o meu grau de incompetência. Todo mundo chega ao seu grau de incompetência. Eu preciso buscar quem sabe. Eu preciso aquietar o coração. Senão, a ansiedade vai me fazer desencarnar antes. Então, e ter o cuidado para que na hora da dificuldade eu cuide dos meus pensamentos para que eles não acrescentem mais dificuldade à dificuldade. Às vezes, uma coisa pequena nos acontece e eu começo a projetar aquela coisa no futuro. Ai, e se isso piorar assim? E se o pior ficar pior desse jeito? E se o pior ficar pior ainda? Então, de repente, algo que tem uma dimensão hoje toma uma proporção tão grande na tua cabeça, como se o possível mal do futuro já estivesse sendo experienciado agora. E aí você não dorme mais, não trabalha mais, não faz mais absolutamente nada, com medo do futuro. Então, cuidado. Tenta avaliar a tua dificuldade com os olhos da razão. É fácil? Não é. Busca auxílio. Tenta ouvir uma exegese das coisas, não aquela que nos faça sofrer, mas que nos faça compreender verdadeiramente a nossa situação. Não transitar, então, num fermento na dificuldade de hoje. Tenhamos, então, cuidado com essas coisas.
Então, a obediência e a resignação refletem, então, a nossa confiança em Deus e em suas leis. Procurar, então, desenvolver raciocínios que nos façam compreender a realidade. Mas quem não tem o hábito de raciocinar nas pequenas coisas nesse sentido, na hora da dificuldade, não vai conseguir assim. Vai reproduzir a visão turva que procura ter nos atos pequenos da vida. Imagine o que é no final de cada dia. Tirar os olhos da rua, tirar os olhos do mundo e voltar o olhar para dentro de você mesmo. Mas se olhar com carinho, com amor, com afeto, não se culpando, mas tentando entender-se. Procurando, então, desenvolver em relação a você mesmo o auto-perdão. E quando eu falo de auto-perdão, não é passar a mão por cima de tudo e achar, eu posso e acabou. Não. Mas observar como você caminhou até ter cometido aquilo. E depois, Senhor, olha a bobagem que eu fiz. Mas se cometi essa bobagem, porque eu não tenho dimensão espiritual ainda para fazê-la diferente. Então, pedir a Deus o perdão, depois de analisar. Deixa-me repetir mais uma vez aquilo que já disse aqui. Quantas vezes, lá no terminar do nosso dia, e que a gente senta mais uma vez lá na cama para conversar com Deus, nós vamos buscar aquela oração preciosíssima, lindíssima, que se chama o Pai Nosso. Não é bonita? É. Mas uma coisa é você orar tentando pensar em cada frase daquela. Pai nosso que estás nos céus. Olha só. E quando você o chama de Pai, você aceita-o verdadeiramente como Pai. Aceita verdadeiramente a providência que ele tem em relação a você. E é inteiramente obediente, porque ele é teu Pai. E aceitar resignadamente aquilo que a sua lei preceitua. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, não vou evocá-lo por uma circunstância qualquer, porque já sei que em todos os atos da minha vida ele está presente. E jamais me falta. Venha a nós o teu reino. Mas como é que o reino de Deus chega até nós? Caminhando em direção a ele, nos esforçando, aprendendo com as dificuldades do dia a dia. E ele é paciente, ele nos espera. E se não conseguimos cumprir todo o percurso nessa encarnação, ele vai te dar tantas quantas forem necessárias para que você chegue bem pertinho dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra
como nos céus. Fazer a vontade de Deus. É claro que se não compreendemos ainda inteiramente as suas leis, ainda nos equivocamos no trabalho de fazer a sua vontade. E quando ele diz, Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aquele pão que a gente adquire com o trabalho para alimentar a nossa dimensão física. Mas não só esse pão, o pão espiritual, aquele que a gente consegue superando as provas morais. E aí, a gente chega onde gostaria de chegar. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Há uma condição aí. Eu só posso pedir perdão a Deus se antes eu já tiver perdoado. Lá na federação, o pessoal tem uma dificuldade medonha de perdoar. Mas aqui no Maria Dolores, todo mundo já perdoou os inimigos, os ofensores. É só olhar nos rostinhos deles, Silvia. Não é? Aqui no Maria Dolores a gente olha assim, olha só. É fácil? Não é. Não é fácil. É um exercício, é tarefa nossa de cada dia. Tudo isso implica a construção da obediência, então. Obedecer à lei do progresso. Ela é inevitável. Deus não poupa ninguém da lei do trabalho, porque o progresso decorre dele e é tarefa de todos nós. E o Evangelho nos diz, é preciso que a gente tome cuidado para não estar atrapalhando, criando dificuldade à senda do progresso. Os teus atos, os meus atos, os nossos atos. O mesmo Evangelho diz para que a gente não cerre o nosso entendimento. Mas Lázaro termina a mensagem de uma maneira muito contundente. Ele diz assim: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Reconheçam a grandeza de Deus. Não tentem, então, fazer qualquer coisa que atrapalhe o rodar da carruagem do progresso. Obedecei a essa força impossível de ser contida. Ai do espírito preguiçoso, daquele que cerra o seu entendimento. Toda a resistência orgulhosa terá cedo ou tarde de ser vencida. É como se ele dissesse que os sofrimentos nossos hoje é porque não voltamos os nossos olhares, os nossos atos em função desse crescimento material e moral também. Quanto mais nós nos opomos a essa roda avassaladora do progresso, mais sofreremos. Quanto mais amesquinharmos os nossos atos em coisas insignificantes, de briguinhas pequenas, mais atrapalhamos o nosso percurso, mais criamos dificuldade à lei do progresso.
E ele termina dizendo: bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos de Deus. O relógio olhou para mim ali agora e disse: Zé, está na hora. E eu sou obediente. Que Deus ampare, fortaleça, ilumine os bons propósitos de todos vocês. Muita paz. Então, meus queridos, obediência e resignação, né? Que coisa mais complexa no mundo de hoje. Mas para isso tudo a gente precisa fortalecer muito a nossa fé, né? Que cada vez mais que essa fé tiver dentro de nós, dentro dessa grande couraça, como o Zé trouxe de uma forma tão linda aqui, e nós vamos, não será tão difícil, né? Eu estava refletindo outro dia sobre os acontecimentos do mundo mesmo, né? Quando muitas vezes nós ficamos perguntando como são dolorosos, muitas vezes situações, coisas que acontecem com pessoas que muitas vezes a gente fica até meio descrente, né? A gente fica pensando, será que está andando para frente mesmo? Parece que está andando para trás. Será mesmo que estamos evoluindo? E aí veio um pensamento muito forte dizendo assim: enquanto você estiver olhando as coisas na horizontalidade, vai sofrer. Verticaliza o pensamento e olha para o alto, né? Porque aí dessa forma a gente vai entender que muitas vezes o que para nós ainda já devia ter sido resolvido, para Deus ainda precisa um pouco mais, né? Então é assim na nossa vida. Então muitas vezes é isso, a gente precisa um pouco mais de tempo, um pouco mais de sabedoria, aprender um pouco mais, carregar um pouco mais essa cruz para que possamos entender. Que bom, que pena que você que é obediente demais, você devia ter sido desobediente, lógico. Querido, muito bem, estou aqui paquerando ele para ele vir fazer um seminário aqui na casa sobre atendimento fraterno, que ele é maravilhoso nisso, a gente já... Eu mando, eu sou... Eu digo que eu sou obsessora encarnada dele. Arrumou uma loura para ser obsessora. Mas ele vai vir fazer esse seminário segundo semestre. Já está prometido, né? Sobre atendimento fraterno. A gente vai ter um seminário em abril, né, sobre autismo, bem importante, que a gente vai divulgar para vocês, tá? E vamos começar depois do carnaval a divulgar o nosso seminário, as cartas de Paulo, cartas aos Coríntios, mas cada coisa de uma vez. Vamos então agradecer ao nosso Pai, aqueles que quiserem tomar passes, né, e que quiserem acompanhar o passe, podem vir, aqueles que fizeram o curso de passe, né, estejam à vontade para acompanhar o passe. E Nadjane, foi Nadjane, a senhorinha lá atrás, cadê ela? É Nadjane mesmo? Pronto. Você vai receber seu evangelho aqui no final, tá? Tem mais alguém vindo à casa pela primeira vez? Acho que só ela mesma, né? Então vamos lá, pedir ao nosso Zé para fazer a prece. Elevemos então mais ainda o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, na companhia dos benfeitores espirituais dessa casa, dos nossos anjos de guarda, para refletir, Senhor, acerca dos teus evangelhos de amor, refletir, Senhor, acerca daquilo que reservastes para cada um de nós e para a humanidade inteira. Permite, divino amigo,
que os conteúdos aqui refletidos possam chegar ao nosso entendimento, possa sofrer o crivo da razão, possa descer ao nosso coração e expressar-se então, Senhor, no nosso dia a dia. Não nos deixeis, Senhor, cair na hora que a dificuldade achegar-se à nossa vida. Dai-nos a alegria, a coragem, o bom ânimo, a confiança em Ti para seguir em frente, todos juntos. Permite, Senhor, que as boas energias que os benfeitores espirituais derramam nesse instante sobre cada um de nós possa nos fortalecer, possa então superar em nós as dificuldades, possa impulsionar o nosso pensamento, possa impulsionar a nossa vontade e em uníssonos e em vibração possamos então fazer com que o nosso pensamento possa se estender por toda essa comunidade, por todo esse bairro, por toda a nossa cidade, o nosso país, o mundo inteiro, e chegar a cada lar onde haja necessidade do teu entendimento, da saúde e da paz. Ampara-nos, fortalece-nos, ilumina-nos e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.